Olá pessoal, meu nome é Daniel. Eu estou gravando esse vídeo para apresentar a unidade curricular de Filosofia e História da Ciência do programa de doutoramento em Ensino e Divulgação das Ciências da Universidade do Porto, ao qual eu tenho a honra de ser estudante desta universidade. E intitulei este trabalho carinhosamente de A Vida é uma Revolução Científica. E talvez os meus colegas já estejam sabendo, né? Já saibam que vamos falar um pouco sobre Thomas Kuhn e as suas ideias sobre a ciência. Mas por que eu escolhi Thomas Kuhn como o meu xodó, como diria o professor João, para apresentar para vocês hoje? É claro, o fato dele ser físico, né? Talvez tenha alguma relação mais carinhosa, né? E a minha formação inicial também é em física, mas eu gosto muito da forma que Kuhn tem para a forma simples que ele tem de explicar as coisas e explicar a sua teoria. E a minha visão de mundo muitas vezes se mistura. Minha visão de mundo, a forma com que eu tento encarar a vida, muitas vezes se mistura com essa ideia que Kuhn tenta nos mostrar, né? E eu espero que no decorrer da minha curta apresentação eu possa demonstrar para vocês e clarificar essas ideias. Bom, vai aparecer aqui, né, a capinha a estrutura das revoluções científicas, que não é a única obra do Kuhn, mas talvez a obra em que ele tenha ganho mais notoriedade frente aos filósofos da ciência, frente aos historiadores da ciência. Né? É a obra mais famosa, é um livro relativamente curto, porém é um conteúdo extremamente denso, a ponto de nós nos transportarmos muitas vezes à nossa realidade e relembrarmos coisas que a gente estudou dentro da ciência básica e especificamente da física básica, né? Bom, talvez o grande termo que Kuhn tenha nos clarificado tenha sido a ideia de paradigma. E segundo Kuhn, paradigma é um conceito que precisa obedecer ou seguir duas características, né? São realizações reconhecidas pela comunidade científica que precisam ser sem precedentes e que atraíram um grupo considerável de adeptos, de seguidores, né? E a segunda característica é que precisam ser realizações abertas, que permitam que todas as formas de problemas dentro daquele tema sejam resolvidas pelo grupo que pratica aquela determinada ciência, aquele determinado conteúdo. E as realizações que possuem essas duas características são definidas como paradigmas. Basicamente, paradigma é um conceito que é completamente aceito pela comunidade científica, né? Na escola básica, por exemplo, nós estudamos paradigmas, né? O conceito de temperatura, conceito de movimento, conceito de célula, conceito de átomo, de reações químicas. Tudo isso são paradigmas da ciência que a gente estuda na escola. O paradigma é como que uma maturidade científica, né? O interessante é que essa ideia de paradigma nos ajuda até hoje quando nós precisamos tratar sobre alguma temática. Quando a gente vai escrever algum artigo, escrever alguma coisa que se relacione com conteúdos científicos, a gente não precisa reexplicar as mesmas coisas em todos os artigos, porque se aquele conteúdo for considerado um paradigma, se aquela ideia for considerada um paradigma, subtende-se que a comunidade científica já conhece, já sabe daquele tema, já sabe o que aquilo significa, já sabe o que aquele termo significa, né? E daí, a partir disso, né, a partir dos paradigmas, Kuhn ele define e trata o que seria uma ciência normal,
que é uma pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações passadas. Daí, quando esse paradigma ele é desafiado, quando esse conceito ele deixa de responder a certos fenômenos que a gente visualiza, aparece o que nós chamamos de crise. E a partir dessas crises, a comunidade científica que está estudando aquele novo fenômeno e que aquele conceito não responde mais, passa a tentar buscar um novo conceito para responder àquele problema. Daí nós temos o que chamamos de as revoluções científicas. E nas palavras do próprio Thomas Kuhn, que eu vou colocar aqui na frente, que ele diz que a ciência normal desorienta-se seguidamente. E quando isso ocorre, isto é, quando os membros da profissão não podem mais esquivar-se das anomalias que subvertem a tradição existente da prática científica, então começam as investigações extraordinárias, a uma nova base para a prática da ciência. Os episódios extraordinários nos quais ocorre essa alteração de compromissos profissionais são denominados, neste ensaio ele se refere ao livro, né, de revoluções científicas. Elas são os complementos desintegradores da tradição à atividade da ciência normal ligada à tradição. Esse termo entre um paradigma e outro, esse período, né, esse gap que existe entre um paradigma e outro, ele chama de ciência extraordinária, né? É um momento de transição. As revoluções científicas acontecem por causa dos momentos de crise. E por que eu intitulei esta apresentação de que a vida é uma revolução científica? Bom, nós vivenciamos o tempo inteiro, experienciamos o tempo inteiro, nós somos o tempo inteiro desafiados a resolver problemas. E em muitos momentos a gente se percebe ou inadequado ou que alguns desafios são difíceis demais para a gente resolver. Daí nós sofremos revoluções científicas internas. Nós tentamos nos aprimorar como ser humano, como investigador, como professor, para tentar resolver aquele novo problema. Isso serve para todas as coisas que a gente vivencia na nossa vida. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade e até breve.